Robel, professora de História, e a gente vai fazer agora no multiplicador virtual algumas questões sobre a segunda Revolução Industrial. Primeira questão. A segunda Revolução Industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda Revolução Industrial, aponte a alternativa abaixo que está incorreta. Petróleo surgiu na segunda Revolução Industrial? Ok. Energia elétrica? Também. Motor a combustão? Também. E máquina a vapor? Foi na segunda Revolução Industrial? Não. A máquina a vapor foi aquela grande propulsionadora da primeira Revolução Industrial. Então aqui a opção incorreta é a letra D. 2. A primeira Revolução Industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra a partir do século XVIII. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais que, somados aos novos desenvolvimentos tecnológicos, caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais dos países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial no século XIX? Então vamos lá, a gente tem como opção Portugal, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Tem um país aqui que nunca aparece como um dos principais industriais. Qual é? Vou dar uma dica, é um país bem próximo da gente, a gente foi colonizado por ele. É Portugal. E eu vou explicar por quê. Portugal teve uma industrialização tardia, né? Aqui, ó, França, logo na primeira Revolução Industrial, já despontou também junto com a Inglaterra. A Alemanha veio um pouquinho mais tarde, junto com os Estados Unidos e o Japão, mas Portugal continuou ainda para trás. O principal dessa questão é você gravar que Estados Unidos, Alemanha, França e Japão foram, né, se industrializaram durante a segunda Revolução Industrial. 3. A inexistência de concorrência comercial entre empresas distintas em um determinado ramo da economia caracteriza o que chamamos de... Bom, aqui a gente está falando sobre aqueles grandes grupos, né? Quando a gente pensa em monopólio, é quando você tem uma empresa que está dominando o setor, né? E o que acontece? Você não tem concorrência, você tem uma dominando tudo. Mono, pensa o seguinte, mono vem de um, né? Monopólio é uma empresa só controlando tudo aquilo. Então, monopólio é a resposta. 4. Associa a coluna. Essa é um pouquinho mais complicada. Você pode ir fazendo por eliminação. Você tem aqui cartel, truste, monopólio, oligopólio e holding. Aqui aparecem alguns termos que de repente vocês não ouviram. Mas vamos lá, que fazendo um por um você vai entender o que quer dizer. Domínio de mercado por uma única empresa. A gente acabou de ver isso. Domínio do mercado por poucas empresas. Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. E acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Vamos lá, vou botar esse aqui, como esse é um pouquinho mais complicado, para a gente ir ponto a ponto. Então, o monopólio, a gente tinha acabado de ver, né? O monopólio é quando uma única empresa, lembra, mono de um, uma única empresa tem todo o domínio do mercado. A próxima aqui, a gente vê, por outro lado, o oligopólio, né? Se no mono o mercado é dominado por uma única empresa, no oligopólio são poucas. Oligo, pensa de oligarquia, né? Quando a gente estuda em história a gente ouve muito. Oligarquia são aquelas poucas famílias controlando tudo. Aqui pensa em nível empresarial. São algumas empresas, poucas empresas que dominam todo aquele ramo. Aqui a gente tem o truste, né? O truste a gente viu que é o quê? São várias empresas que se fundem para dominar o mercado. Para poder ter o controle total do mercado, você funde empresas.
holding é uma organização, né, que vai controlando várias empresas, tendo controle majoritário das ações. É aquilo, você pega as ações, às vezes até vende no mercado um pouco das ações, só que todo o lucro que vier para aquelas empresas que participam vão para essa empresa geradora. E por fim, você tem o cartel, que é o quê? É um acordo ou associação de várias empresas para controlar o mercado. Como você pode pensar, às vezes em preços de gasolina, né, impostos de gasolina, tem vários outros segmentos que são conhecidos pela prática do cartel, né, por tentar uniformizar. Então a gente tem aqui como resposta certa a letra C, sequência 3, 4, 2, 5, 1. Vamos para a quinta, sobre a Revolução Industrial. 1. Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. Ocorreu principalmente na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a segunda Revolução Industrial. E 3. Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. E aí, gente, pensa só, essa questão aqui está perguntando qual a alternativa mais adequada. Na verdade, não está dizendo que todas estão erradas, todas estão certas, mas assim, qual está respondendo melhor a elas, né? Então, principalmente o acúmulo de capital da atividade mercantil. Sim, né? Principalmente na Inglaterra, a Revolução Industrial, Inglaterra foi a pioneira, e depois nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, como segunda Revolução Industrial. Ok, então a gente tem como resposta certa aqui a letra A, falando dessas duas primeiras, que sobre a Revolução Industrial é o mais correto a se afirmar sobre elas. Então a gente vai ficando por aqui, espero que a segunda Revolução Industrial tenha ficado certinho para você. Tchau!